No vídeo de hoje eu trago para vocês as principais notícias dessa movimentada quinta-feira, como por exemplo o falecimento da rainha no Reino Unido, como também o aumento de juros logo pela manhã na zona do euro, o pronunciamento do presidente do Fed norte-americano Jeremy Powell e por fim, não menos importante, a ameaça de Putin, presidente da Rússia, de também cortar, além do fornecimento de gás, o fornecimento de petróleo russo para o restante do mundo. Tudo isso vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Como falamos de forma breve na abertura desse vídeo, hoje trataremos sobre as principais notícias que movimentaram essa quinta-feira. Diversos eventos já rolaram dentro do calendário econômico desde a manhã de hoje e é claro que comentaremos todos eles com vocês para que você possa então se preparar da melhor forma dentro desse mercado e ficar a par de tudo que está acontecendo mundialmente falando. Começando, é claro, por algo que aconteceu pela manhã de hoje, nós tivemos um aumento de juros lá na zona do euro, algo que inclusive a gente já discutia no meu vídeo aqui mais recente nessa última terça-feira, onde muito provavelmente esse aumento seria de 0,75 pontos percentuais. E foi isso que aconteceu, algo que obviamente traz um certo alerta aos mercados, porque é um aumento que jamais foi feito na zona do euro. Nós tivemos um aumento no mês de julho de meio ponto percentual e já foi de certa forma um baque, uma surpresa, porque foi um aumento de meio ponto percentual, algo que não acontecia desde 2011, ou seja, desde 2011 não se via aumento de juros na zona do euro e agora nós já tivemos dois consecutivos e aumentos fortes, ou seja, que trazem a ideia de um aperto monetário bem forte pela Europa. Bom, a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, trouxe em seu discurso logo após essas decisões de políticas monetárias que eles não aguardavam, obviamente, por uma possível invasão da Rússia à Ucrânia, não contavam com uma pandemia que traria uma crise e necessidade de estímulos à economia, o que obviamente trouxe como consequências uma inflação muito alta e que obviamente agora eles têm que tomar as atitudes corretas para tentar controlar essa alta de preço. Bom, ela comentou também durante o seu discurso que as metas para esse ano de 2022 é baixar a alta inflação, que já passa da casa de 9% para a casa de 8,1%. Tendo em vista que a Europa vive uma crise energética e muito provavelmente vai continuar a viver até o fim de 2022, afinal a Rússia vem cortando seu fornecimento de gás para países europeus, é realmente uma meta bem arrojada você chegar a 8,1%, quando a tendência disso é aumentar para os próximos meses. Bom, a meta para 2023 é chegar a 5,5% e para então 2024 finalmente voltar às metas normais de inflação que o Banco Central Europeu estipula como saudável para a economia. Então, mais ou menos aí 1 ano, 2 anos de recuperação para toda essa crise que vimos de Covid, seguida de uma crise energética, seguida de uma inflação muito alta por conta de uma guerra. Então, diversos acontecimentos que não eram esperados aí pelo Banco Central Europeu e eles argumentam que, claro, houveram falhas em relação às projeções que eles fizeram no passado, mas muitas das coisas saíram fora daquilo que era planejado, afinal, eram eventos que ninguém esperava que fosse acontecer. E logo após as políticas monetárias implementadas na zona do euro e o discurso da presidente Christine Lagarde, foi a vez do Jeremy Powell, presidente do Fed norte-americano, trazer algumas palavras a público também, bem diferente do que ele falou durante o simpósio de Jackson Hole, onde falou somente por 8 minutos e de forma bem hawkish, o que trouxe consequências negativas a mercados de renda variável e ativos de risco. Dessa vez ele falou por quase 40 minutos sobre diversos assuntos, não foi questionado sobre o que vai acontecer sobre as políticas monetárias no próximo dia 21, mas de fato deixou algumas pistas e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Ele começou falando que tem esperança de que a inflação possa ser contida sem dor da era Volcker. Bom, para quem não sabe, Paul Volcker era justamente o presidente do Fed nos anos 80, momento em que os Estados Unidos viveu uma crise econômica muito forte, a inflação foi para as alturas da mesma forma que está agora e tivemos uma taxa de desemprego chegando a quase 10%, muito por conta das consequências sobre as implementações de políticas monetárias pelo Fed, ou seja, um aumento de juros forte resultou em um desemprego e uma recessão, ou seja, uma desaceleração econômica descontrolada. Então, ele não quer que o mesmo aconteça no período atual, onde
ele é a pessoa responsável, onde ele é o presidente do Fed e que obviamente vai fazer de tudo para que isso não aconteça. E reforçou mais uma vez quais são as metas de controle de inflação do Banco Central norte-americano e o que eles pretendem fazer para controlar tudo isso. Não disse de fato qual será o aumento de juros para o fim desse mês, mas os mercados já começam a precificar como um possível aumento em 0,75, o que já traz para a gente mais de 80% de probabilidade de acontecer, e é isso que eu trago para vocês agora. Portanto, como falamos, 86% são as chances nesse atual momento pelo mercado de identificar mais um aumento em 75 pontos base, ao invés de um aumento de 50 pontos base, onde a probabilidade agora é de apenas 14%. Então, muito provavelmente teremos um terceiro aumento consecutivo na casa de 75 pontos base. Resta saber como a inflação virá na semana que vem. O dado CPI será divulgado, o que poderá trazer algumas mudanças nessas porcentagens aqui, mas tendo em vista o discurso que ele deu hoje, também de demais membros do Fed, de reforçando, esse compromisso com o controle dos preços e que provavelmente esperar para tomar decisões mais duras depois pode custar caro, eles muito provavelmente vão optar por esse último aumento mais duro em 0,75 e já em novembro e dezembro, data das próximas reuniões do Fed, muito provavelmente vão decidir por aumentos mais tranquilos e menos duros, quem sabe em 0,25 ou até mesmo meio ponto percentual, dependendo de como vier a inflação nesse mês e no próximo. E agora, realizando uma rápida pausa nesse vídeo para trazer para vocês uma grande novidade, a Sportbet.io, uma gigante do mercado de trade esportivo, apostas esportivas, é o mais novo parceiro da Liga Cripto, um local onde você consegue apostar totalmente com criptomoedas. Você pode vincular a sua MetaMask ou então criar a sua conta com o seu Google Gmail ou um e-mail da sua escolha e realizar o seu primeiro depósito com cripto. Isso mesmo, sem nenhum tipo de burocracia, sem a necessidade de KYC como outras corretoras, aqui dentro você fica 100% anônimo e consegue apostar com os criptoativos. Eu particularmente já comecei a utilizar a corretora, postei inclusive ontem para vocês no Instagram as apostas que eu fiz no jogo do Flamengo, que trouxeram um lucro aí bem bacana. Aproveitei, eu como um bom vascaíno, deixando o clubismo de lado, entendendo a fase do Flamengo, já botei um lucro aí no bolso. Então um local bem legal onde você consegue apostar, depositando em cripto, sem KYC, sem burocracia, tradando em cripto e, claro, melhor que tudo, sacando tudo em criptomoedas para sua carteira descentralizada. Para vocês que têm interesse nesses mercados, deixo para vocês na descrição desse vídeo e também nos comentários o link para que você possa realizar a criação da sua conta. Voltando agora ao que interessa, falaremos um pouquinho sobre o falecimento da Rainha Elizabeth II, que morreu hoje aos 96 anos. Muito se perguntou se de fato essa morte, de uma pessoa tão emblemática do Reino Unido possa trazer consequências aos mercados. Eu, particularmente, deixando a minha opinião pessoal, não acredito que possa trazer consequências duras aí aos mercados, até porque ela já era uma pessoa de certa idade e não tinha grandes responsabilidades em questões econômicas, então não acho aí que o falecimento da rainha possa de fato trazer problemas, ou até mesmo volatilidade aos mercados de forma positiva ou até mesmo negativa. Era uma pessoa de muita idade, mais cedo ou mais tarde isso já aconteceria, e acredito que nos últimos dias foi reportado que ela já vinha com alguns problemas médicos de saúde e que provavelmente muitos já aguardavam inclusive esse falecimento, Então, até o momento atual, não se vê nenhum tipo de consequência negativa ou positiva aos mercados por conta desse evento, mas, obviamente, é um evento muito triste, uma pessoa muito emblemática, uma pessoa que era basicamente uma figura, da Inglaterra, então é uma coisa realmente muito triste, uma pessoa se foi, mas deixo aí os meus pêsames, mas de fato não acredito que isso venha a trazer consequências aos mercados. E por último, e não menos importante nesse vídeo, Putin ameaça estender racionamento de gás e cortar o petróleo. A medida será tomada pelo governo da Rússia caso o Ocidente avance com o plano de fixar um teto de preço para o petróleo russo. Como falamos na última semana e também no início dessa semana, a Rússia cortou o fornecimento de gás pelo gasoduto principal Nord Stream 1 à Europa, ou seja, alegando primeiramente uma manutenção que iria da quarta-feira passada até o sábado e depois anunciou que não estaria retornando com esse fornecimento de gás, ao menos que algumas sanções implementadas pelos países do Ocidente ao governo russo fossem retiradas. Então, até o momento, a Rússia não volta a fornecer gás para a Europa, pelo menos é a situação de momento, e agora ameaça também tirar o fornecimento de petróleo para o restante do mundo. O que foi falado foi o seguinte: no mesmo Fórum Econômico que ameaçou reduzir a exportação de grãos da Ucrânia, realizado na cidade de Vladivostok, Putin ameaçou cortar as vendas de petróleo para qualquer país que concordar com o limite de preço. As nações ricas do Grupo 7 concordaram em apoiar tal acordo, ou seja, desde junho, o Grupo G7, grupo das principais potências mundiais, vem tentando entrar em acordo
acordo para chegar a um teto de preço para esse petróleo, sabendo que a Rússia é um dos principais exportadores da commodity. Obviamente, esse petróleo vindo num preço bem mais barato do que o normal seria de muita utilidade, de muito interesse dessas potências. Então, obviamente, a Rússia não está nada feliz com tudo isso, então resta acompanhar os próximos capítulos dessa novela, que promete se estender não só de uma crise energética, como também para a crise dessa commodity do petróleo. A gente vai ficando por aqui, eu peço encarecidamente o seu like nesse vídeo se você gostou do conteúdo trazido no vídeo de hoje, e claro, deixe um comentário aqui embaixo que ajuda demais no desempenho do vídeo e também engaja comigo para que a gente possa trocar uma ideia. Vejo vocês no próximo episódio.